certo, o público tá aí, o pessoal tá aí, então vamos bater esse papo gostoso aí. Luciane, seja bem-vinda. Luciane, Deixa eu só então... pegar o meu fone do celular agora, porque eu não é a mesma entradinha. Só me dá um minutinho para Ah, pegar sim. o fone para ficar melhor. Ok. Gente, enquanto isso, então, vamos começar a conversar. Quando a gente fala de marmitas, né? Qual é a ideia? Eu mesmo sou uma pessoa que né, antes da pandemia acontecer, né, a minha rotina de vida, o quê? Eu trabalhava durante o dia, né? O meu marido trabalha também presencial no emprego dele, agora está trabalhando home office, e o meu filhinho ficava na escola o dia inteiro. Então, a questão da marmita, quando eu descobri a ideia de ter a opção de ter uma marmita que associasse uma boa alimentação, né, à praticidade, isso entrou na minha vida com tudo. No entanto, com a função da pandemia, eu estando mais em casa, acabei partindo para o cozinhar. Mas a gente tem que entender que marmita é uma das melhores estratégias para quando a gente usa aquela desculpa assim, ó, bah, não tenho tempo para cozinhar, dá muito trabalho, não sou boa na cozinha, não tenho esses dotes culinários, acabo comendo sempre a mesma coisa e não tem variação porque eu não sei fazer as variações. Então está aí a Luciane hoje para conversar com a gente, né, para trazer essa ideia, a gente entender que realmente é possível, né, Luciane, trazer Sim, uma bem possível. praticidade, né, para nossa, não, praticidade e saúde, né, acima de tudo, que às vezes a pessoa pensa assim, praticidade é pedir fast food, né? Mas não precisa, a gente sabe que não precisa disso, a gente consegue associar uma boa alimentação e associar o emagrecimento às marmitas, e é disso que a gente vai conversar hoje. Luciane, te apresenta aí para esse povo para a gente dar continuidade aqui no assunto. Conta para nós quem é a Luciane ambos. Então, como a Sheila falou, né, já há alguns bons anos aí a gente se conhece, né, desde a época de pré-adolescência, adolescência, e Verdade. seguimos, né, pelos caminhos que a vida acaba nos impondo, né, em estudo, segundo grau, escolha de profissão. E recentemente a gente se reencontrou, onde eu fui procurar ajuda para me auxiliar, para me ajudar com orientações profissional para emagrecer, para buscar uma saúde mais melhorada, digamos assim, porque eu sempre trabalhei em empresa grande, então eu sentia muita diferença do comer em restaurante de empresa. Estava sempre estufada, sempre com dor de estômago, sempre sufocada. Então eu via que isso não era legal. E também pelo sobrepeso, né? Eu procurei a ajuda da Sheila, onde eu comecei a fazer os exercícios físicos e seguir as orientações para ter essa qualidade de vida muito melhor, né? Então a gente se reencontrou aí há um ano e pouco atrás, né? Onde eu fui buscar essas orientações e nas conversas já estava, né? Como sempre gostei de cozinhar, já fazia as marmitas não tão afinco como hoje. A Sheila comprava em seguida, né, as marmitinhas. E Sim, eu com seguia, né, certeza. no meu processo de emagrecimento com ela, com as atividades. E depois de um tempo, assim, acabou trabalho, outras questões, trabalhando em Porto Alegre, acabava ficando mais difícil, que eu acabei não deixando de lado o que eu já tinha conseguido junto com as orientações dela até ali, porque ela sempre trabalhou dentro da minha realidade, né? Confesso que eu nunca fui adepta à salada, né? Então isso era uma dificuldade muito grande, né? Mas a Sheila trabalhava dentro do que eu costumava me alimentar, mas de uma maneira correta. Então, na verdade, ela me ensinou a utilizar os alimentos que eu gostava, que eu estava apta, né? Então, a gente se reencontrou neste momento, né? Eu sou casada, eu tenho uma filha de 14 anos, trabalho com RH e agora estou aí tentando empreender nesse novo mundo aí das marmitas saudáveis e buscando um espaço para mim, para minha família e para quem precisa, para quem necessita, né? Diante todo esse conceito, essa dificuldade que nós estamos vivendo no mundo hoje, né? Que nos apresentou esse ano de 2020, né? Facilitou para muita gente, onde as pessoas, além do medo de estar nas ruas buscando um lugar bom para comer, para se alimentar, também tinha toda a questão de convivência social com outras pessoas diante dessa pandemia, né?
Então, era muito mais simples tu ter a tua marmitinha ali, tu esquentar, comer quietinho, né? E, além de tudo, um alimento saudável que tu sabe a procedência dele, né? Eu acho que isso é bem importante. Acho que, Com resumindo, é mais certeza. ou menos isso, né? Resumiu muito bem, muito bem. Eu sempre digo que um setor que foi muito beneficiado, né, com a questão da pandemia, porque eu acho que tudo tem um lado negativo e positivo, né, Luciane? Eu sempre Sim, sim. digo, isso eu falo muito nas minhas lives, falo muito nos programas que eu faço na TV Costa Doce, que a gente sempre tem que ver o ônus e o bônus de qualquer situação. Sempre. Até numa crise a gente pode se surpreender com os resultados que a gente tem se a gente souber aproveitar a crise. Com Né? Então eu certeza. acho que o setor da alimentação, nesse sentido, ele foi um setor bastante privilegiado. Né? Eu vejo muitos colegas, muitas amigas trabalhando com alimentação e realmente teve um boom por causa disso que tu falou. As pessoas têm medo de sair. Né? Elas estão apreensivas ainda, né? Porque a pandemia ainda não acabou, nós estamos dentro dela. Né? E tem que se entender, sim, que nós estamos nesse fogo cruzado ainda. Não é porque, né, as coisas parece que estão aliviando, mas não é bem assim, gente. Vamos cuidar, porque a gente está no meio do fogo cruzado ainda. Mas a gente, né, nesse meio, nessa angústia, a gente acaba deixando essa vida de restaurante, às vezes, muitas vezes até de mercado, né? Para Sim, sim. depois. E as marmitas, como a Luciane colocou muito bem, quando de boa procedência, né, feita com qualidade, né, com alimentos de qualidade, com o controle microbiológico, que seria o controle higiênico, né? Esse alimento é um alimento seguro. E sem falar na questão de não precisar fazer, né? Vamos combinar. Por mais que você diga assim, como assim que essa nutricionista está falando para nós que cozinhar é ruim? Não estou dizendo isso, eu gosto de cozinhar. Mas às vezes a gente também não está afim. Né? Às vezes a gente está cansado. E aí, como eu disse antes, a praticidade muitas vezes é vista como fast food, aquilo que é rápido. Eu sempre digo, vocês querem comer vocês querem pedir teleentrega, eu vou listar para vocês várias que não alteram o peso de vocês, nem a saúde. Aí todo mundo, como assim? Tem muitas opções. Mas é que a gente vai para a teleentrega e pede aquilo que normalmente não combina com o nosso objetivo. Né? Esse é o grande problema. Luciane, conta pra nós, então, o que te fez, tu já deu uma canja ali, mas o que te fez escolher esse ramo para empreender? Então, eu sempre gostei, né, de cozinhar, sempre fui muito metida, assim, na cozinha, vendo a minha mãe desde sempre cozinhar, assim, para muitas pessoas, família grande, né? Então, aquilo ali sempre foi apaixonante, né? Eu Sim. ficava sempre de olho, sempre atrás de livro de receita, em jornal, em revista, porque, né, há tempos atrás não tinha essa facilidade que temos hoje com a internet, né? Sim. Qualquer coisa que tu joga ali, te dá ali fotinho, passo a passo, e antes não era assim, né? Então, eu lembro que tinha Criativa, uns arquivos dessa grossura, assim, que tu comprava jornal e vinha folhinhas. Então, eu sempre tive essa ambição, assim, pelas comidas, pela leitura, pelo que a receita te dizia. A minha comida é muito simples, né? É uma comida de casa, não é nada mirabolante, né? Tá aí a Sheila para comprovar. Não, é uma comida do dia a dia, não é nada muito inventado, muito enfeitado, aonde não é ao alcance do dia a dia, a praticidade do dia a dia. É algo em que eu, né, sou suspeita, mas faço com amor e carinho. Um simples legume, um simples vegetal, um arroz, uma carne, um frango. É a maneira de fazer em que é apaixonante esse paladar, assim, essa panela que se enfeita, assim, depois de pronta, né? Porque eu acho que é mais ou menos isso, o ter gosto pelo teu trabalho, no meu caso, pela comida, né? Então, é olhar ali aquele algo ali, transformar ele da maneira que ele vem dentro da marmita, dentro do recipiente, ou no próprio prato, né? Onde tu ajeita ali de uma forma em que brilha os olhos, né? Que te dá vontade de comer, né? Então, e também por eu ver a necessidade, assim, de pessoas bem próximas, já pediram, né? Algumas amigas minhas pediam pela internet, por sites, assim, e aí abriu
coisinha assim, um frango seco, uma batata doce seca, sem cor, sem nada. Então, isso também, não, deixa que eu faço, então. E aí eu fui inventando, fui enfeitando da maneira ao alcance dessas pessoas, com nada muito inventado. O que é uma semente de chia em cima de um purê de batata doce, de um purê de morango. Então, Exato. Isso colore os olhos de quem está abrindo uma marmita para se alimentar. Não é aquela coisa assim que não te dá vontade de comer, né? Então, nesse caminho em que eu me vejo, né? Eu ainda, às vezes, reino, digamos assim, entre aspas, comigo mesma, quando eu não gosto de algo. Até da maneira de colocar ali na marmita, eu me sinto desconfortável muitas vezes porque não ficou do jeito que eu queria, né? E até isso eu vou melhorando num dia a dia, porque eu tenho bastante ciência de que nem todos têm o mesmo gosto que eu. Então, eu vou ter clientes que não vai gostar do meu tempero, que vai achar salgada, que vai achar sem sal, que vai achar muito temperada, que vai pedir mais tempero. Então, eu nunca vou conseguir agradar a todos, né? Então, eu tento fazer um meio termo. Não coloco tanto de algo, não coloco menos de outro algo, né? E assim eu tento ir fazendo as combinações para que chegue... Não, é isso aqui. Então, agora eu vou fazer dessa maneira. Claro que vai ter as suas peculiaridades em que alguém, eu não gosto disso, não gosto daquele outro, mas aí eu vou tentar me adaptar ao gosto daquela pessoa, né? Para que ela não deixe de ser minha cliente e também tem que estar ao meu alcance também, né? Também não posso também trabalhar muito com... estou fazendo uma panela de frango, mas 3, 4 pessoas não gostam disso. Tá, mas aí vai ter que ficar para um outro momento, né? Porque com esse trabalho, como a demanda é maior, eu pego uma panela e eu não faço uma marmita, eu faço várias marmitas, né? Então, por isso é que eu abro assim muito, Sheila, diferente do que eu vejo a maioria falando com cardápio pronto, né? Por semana, dão 5 opções por semana e é aquilo ali, né? Eu já não trabalho dessa forma, porque eu te abro a opção de tu escolher o que tu quer comer. Se tu não tá afim de comer carne os 5 dias da semana, tu vai me pedir frango. Claro. Eu tenho clientes que não comem carne. Então, mas eu também não sou especialista em vegetariano, né? Mas eu vou lá pra internet e vou pesquisar. Eu posso fazer uma panqueca com outro recheio que não seja frango e carne? Sim, eu posso. Aí eu vou lá, complemento, invento, pergunto se a pessoa gosta ou não de algo. E assim eu vou trabalhando com a individualidade de cada um. Então, por isso é que eu me vejo diferente, assim, nesse sentido, porque eu deixo a pessoa bem à vontade de escolher o que ela quer. Eu não obrigo ela a comprar de mim só o que eu estou oferecendo, né? Então, isso é muito bom. Eu abro bastante, assim, pro teu gosto. O que tu quer comer, o que tu quer olhar ali, tá a fim de abrir o freezer e te alimentar hoje. É verdade. E é bem o que tu falou ali no início, né, Luciane, a respeito quando tu disse assim, a Sheila me deixou livre para mim fazer uma dieta conforme as coisas que eu gostava. A reeducação não é muito diferente disso que tu tá fazendo aí, né? Tá usando as mesmas estratégias que eu uso, né? Ouvindo. Eu acho que o mais importante é saber ouvir, né? O que a pessoa gosta, o que não gosta. Impor certas coisas. Se é uma coisa que eu não faço com o paciente, é imposição, né? Então, o paciente ele tem que ter a sua autorresponsabilidade e, por que não, quando compra uma marmita também? Ele que sabe o que é bom para ele. Sim, né? Exatamente. Claro que a gente aconselha, sim, óbvio, uma variedade alimentar. Quanto mais variados legumes que for consumir durante uma mesma semana, mais variações de cereais, mais variações de carne, melhor. Maior a absorção de vitaminas e minerais, que são vitaminas e minerais diferentes ali sendo consumidos. Mas... é óbvio, eu vejo as pessoas, eu não quero fazer dieta porque tu vai me obrigar a comer berinjela, eu detesto berinjela. Eu disse, quem disse isso, né? Quem disse, pelo amor de Deus, né? E vocês não vão pensar também que a nutricionista aqui que vos fala come, né, apaixonada por todos os alimentos. Como eu sempre digo lá desde o início das minhas lives, eu sempre falo, eu tenho um paladar muito eclético. Eu sou uma pessoa que eu me permito provar. Então eu gosto, mas eu sou curiosa. Mas eu continuo não comendo salada, tá? Eu faço... então eu vou te puxar as orelhas.
tem que voltar para Nutri. Vamos lá, vou ter que começar. Mas é aquela coisa, entendeu? A gente não gosta, a gente precisa buscar alternativas dentro daquilo que a gente, né, do que é possível e viável para cada ser humano. Nós somos individuais, nós não somos iguais a todo mundo. Né? Então, isso é importante e essa flexibilidade, com certeza, é um ponto muito positivo. É nesse sentido que eu sempre falo, né? Que nem todos vão gostar daquele tipo de comida, mas tem aqueles outros que vão gostar só daquela. Porque eu tenho clientes que me pedem só a mesma. Eu assim, gente, mas tu vai comer yakisoba 3 vezes por semana, mas é o que eu gosto. Eu sinto prazer em comer isso. Eu disse, não, mas então deixa eu te oferecer outras coisas para te adaptar. Prova, experimenta, isso é legal também, ó. Experimenta, mas eu tenho uns assim que querem sempre a mesma comida. Eu disse, olha, eu não quero que tu enjoe, né? Mas a pessoa quer, então, assim, não. Por isso é que tem essa liberdade de escolha, né? De não ser sempre aquela assim, não, hoje ela só tem isso, então hoje eu não vou pedir, eu vou pedir em outro momento. Mas não, é a opção geral, né? Mas eu sempre deixo um parênteses bem aberto, assim, eu quero todas de carne, eu quero todas de frango, porque a proteína é o que conta muito, né? Eu tenho alguns clientes que utilizam a dieta low carb, né? Que foi bem difícil no início para mim me adaptar devido ao costume, né? Devido ao costume ali da balancinha, 150 de carboidrato, 150 de proteína, legumes e vegetais. E aí chega alguém em que te tira totalmente fora da tua zona de conforto. E aí o que tu faz? É verdade. Né? Eu não vou dizer que não, mas eu vou para as redes, eu vou procurar, eu vou perguntar, porque eu sou muito assim de não ficar para mim a informação. Se eu tenho dúvida, alguém vai saber me responder, né? Seja a internet, seja uma pessoa, então eu corro atrás. Atendi a pessoa que me pediu e essa semana ela já me pediu de novo. Adorou as anteriores e quer mais. E isso é o que me motiva, é que a pessoa não escolhe, eu quero isso, isso e aquele outro. Ela me deixa à vontade para que eu escolha o que ela quer. Então, às vezes, eu ofereço alguma coisa muito diferenciada e aquilo ali é o que vale a pena. É a pessoa abrir aquilo ali, se surpreender com algo que ela desconhece, porque ela nunca comeu meu tempero, nunca experimentou da minha comida. E aquilo ali satisfazer ela, né? Ah, sem dúvida. Ô, Luciane, e quem é o teu público? Quem são as pessoas assim que mais te procuram? Para quais objetivos, no caso? No início, né, como a gente comentou lá adiante, essa pandemia, né, foi justamente a praticidade. As pessoas que estavam com dificuldade de se alimentar em restaurantes, em locais públicos, né, então queriam algo à mão, né, em que pudesse esquentar no próprio local de trabalho e se alimentar aí. Mas, de acordo com que o tempo foi passando e o boca a boca, né, que acaba funcionando muito bem, um passando para o outro, eu reencontrei muitas pessoas em que já sabiam que eu cozinhava e aí agora viram que eu tô dando um passo maior, digamos assim, nessa questão, que começaram a me pedir. E muita gente de academia, né, que está focado nas questões de emagrecimento, de saúde, de querer saber justamente, como a gente estava comentando lá no início, a procedência do alimento, né? Porque tu come em restaurante, tu sabe que pode ser a melhor comida do mundo, mas ali tem conservantes que precisa durar de um dia para o outro, o bicarbonato que precisa ter um fluxo dentro daquela panela ali muito maior do que a minha. Que às vezes, se eu tiver que fazer 2, 3 vezes aquele mesmo alimento num dia, eu acabo fazendo, porque aquele ali é o segredo. Né? Aquela ali é a quantidade que vai me fazer ter aquela qualidade dentro do alimento que eu estou preparando. Então, as pessoas sempre me perguntam se eu uso caldo quinor, se eu uso sazon, se eu uso sódio. Eu não uso nada disso. Os meus caldos que eu uso de galinha, caldo de legumes, são tudo feitos em casa mesmo, na fervura, né? Tanto do frango quanto das cascas dos legumes e vegetais, né? Eu congelo e acabo utilizando. Tem um fluxo muito grande, então não acaba ficando muito tempo congelado, né? Óleo, utilizo óleo de oliva, uso banha, né? Então eu vou
pegando assim os nutrientes que a gente está acostumado a fazer para nós mesmos, em que aquela pessoa gostaria de se alimentar da mesma maneira que ela estaria se alimentando se ela fosse fazer lá na casa dela. Então, é o que eu procuro utilizar. Os temperos que eu utilizo são temperos que eu compro de um conhecido meu que faz o tempero ali no sítio, no Petim, que ele tem. Então, é alho, é orégano, é pimentinha, tudo sem nada de conservante. Então, é tudo natural, nada artificial. Orgânicos, né? Tudo. E os legumes, as frutas, há um tempo atrás eu, né, sem conhecer, sem saber muito bem, ia para mercado, ia para fruteiro, que era mais perto. Aí eu comecei a entender a questão de valor, a questão de custo, né? Eu fiz curso, né, de marmita online, né, com uma nutricionista também. E ali no curso a gente começa a entender que eu tenho que pesquisar também. Que, não, claro. Que o alimento também se pesquisa, que eu não preciso pagar R$6 um quilo da cenoura no Nacional, porque é mais perto da minha casa, né? Então, eu comecei a ir na Ceasa nos dias em que o agricultor, ele colhe os alimentos, né? Então, já peguei o WhatsApp do tiozinho lá da banca. Então isso aí, ó. É a rede de contatos, né? Eu mando para ele a minha lista de compras na terça-feira. Na quarta-feira eles fazem a colheita e eu busco direto lá na banca dele, em toda quarta-feira, os alimentos frescos. A minha durabilidade é de uma semana para outra. Às vezes, dependendo, né, do legume ou do vegetal, dependendo da quantidade que eu utilizo, eu acabo comprando uma quantidade menor para que, se for preciso, né, compro mais perto de casa para não correr o risco de ter muito desperdício de alimento. Claro, né? Com certeza. Na própria conservação. E a parte grossa eu faço como se fosse um rancho estocado, arroz, né, o arroz 8 grãos que eu uso muito, arroz integral, feijão, lentilha. Então, esses alimentos não perecíveis eu acabo fazendo como se fosse um rancho. E o do dia a dia, que é perecível, né? Os legumes vegetais eu compro na Ceasa. Frango, eu pesquiso muito o filé de peito, principalmente, que é o que eu mais utilizo nas promoções de mercado. E a carne em si eu compro um traseiro de um boi inteiro. Então, a procedência, eu recebo ela fresquinha, já cortada. Aí eu vou pro freezer, embalo a quantidade, tudo certinho. E assim eu vou seguindo todos os padrões, né, higiênicos, tendo muito cuidado com o manuseio, com o descongelamento, com o branqueamento dos legumes e vegetais, porque eu tenho que passar o entendimento de que não é simplesmente tirar da panela, colocar num pote e ir para o freezer. Né? Ele tem todo um processo, ele vai ser descongelado, ele vai ser consumido. Então, eu tenho que ter a noção de que determinado legume vegetal ele não pode cozinhar e cozido demais para a marmita, porque a pessoa não vai consumir na hora, né? Ela ainda vai ser esquentada mais uma vez. Então, tudo isso eu vou tentando estudar, vou tentando buscar informação, vou tentando melhorar, vou buscando as críticas também, porque acontece, né? Às vezes, claro, a gente já comentou sempre, né? Estamos sujeitos a todo momento, né? Às vezes uma carne para um tá salgada, para outra tá sem sal. Para um tá muito temperada, para outra faltou tempero. Então, eu tenho que estar sempre achando um meio termo para satisfazer o paladar da maioria, né? Com certeza, com certeza. Eu ia te perguntar algumas coisas aqui, mas tu já antecipou a respeito dos temperos. Tu costuma, Luciane, usar ervas? Sim, eu tenho. A minha mãe tem aqui algumas plantinhas, manjerona, manjericão, temperinho verde, alecrim, que ótimo. Louro. Então, isso tudo eu uso direto da plantinha. E algumas coisas eu compro direto da fonte. E algumas coisas eu compro direto na fruteira mesmo, nem o louro mesmo eu compro ele fresco, e aí no decorrer da utilização ele vai secando e fica ali para utilização até ele estar próprio, né, para isso. Mas normalmente, como eu compro muito seguido, assim, eu não chego a ter muito desperdício desse tipo de alimento,
né? Tem um Sim. desperdício, sim, né? Que nem brócolis, couve-flor, isso são alimentos em que é difícil o manuseio dele e às vezes eu comprei, ele tá lindo, maravilhoso. Só que amanhã ele já não tá. Eu não É verdade. sei, então a gente não sabe quanto tempo ele tá lindo e bonito daquele jeito, né? Então, isso é bem complicado a gente lidar com o alimento, então a gente toma bastante cuidado, né, na Uhum. lavagem dele, no cheiro deles, né? Já teve vezes em que eu trouxe do mercado, da fruteira, que não deu para usar. Então, eu não posso simplesmente também tirar da sacola e já colocar para o consumo, né? Eu tenho que ter esse Sim. cuidado de sempre ter um controle de qualidade também, por mínimo que seja do que eu estou utilizando, seja uma cenoura, ou seja, todos os alimentos que eu estou utilizando. Uhum. Com certeza. E deixa eu te perguntar, como é que tu monta as tuas combinações das marmitas normalmente? Diante, né, as minhas idas à nutricionista, que eu passei pela Sheila, passei já por outras nutricionistas quando eu fiz o processo de emagrecimento, eu fui mais pelo padrão de consumo e por pesquisas também que o curso me orientou e que eu vivencio assim perguntando para um e para outro, né, o que que tu Uhum. costuma comer, quanto que tu come, né, quanto que tu costuma te alimentar. Então eu combino sempre 150 gramas de proteína, 150 gramas de Uhum. carboidrato e legumes e vegetais à vontade, né? Eu tento Aham. mesclar bastante na marmita, principalmente no kit, né? Que eu faço o kit semanal. Então eu sempre mesclo para não ficar nenhuma marmita igual, né? Se tu me Sim. deixar à vontade, todas as marmitas que eu te entregar vão ser, umas vai ser diferente da outra, né? Então, a não ser nos casos personalizados que eu tenho bastante também, onde daí vem as orientações da Nutri daquela pessoa, o que ela está Uhum. orientada a consumir. Eu tenho clientes que consomem 80 gramas de carboidratos e 100 gramas de proteína. Eu Uhum. tenho outros que utilizam 250 de carboidrato e 100 de proteína. E aí vai depender do objetivo Sim. de cada um, né? Daí, mas o padrão, né? Se eu não tenho orientação da pessoa ou se a pessoa não me passou a orientação da nutricionista, é essas medidas que eu faço. E aí eu vou mesclando, né? Uma vai arroz, a outra vai purê, a outra vai batata doce, a outra vai moranga. Numa vai a carne, numa Hum. vai o frango, Deu numa até vai fome agora. desfiado. E assim Deu a até gente vai fome. indo. E é uma combinação super equilibrada, né, Luciane? Onde a gente coloca, mescla uma porção, né, independente da gramagem que tu vai usar, de carbo, uma proteína e o que a gente chama de reguladores, né? Que são os Sim. legumes e as verduras e, por que não, frutas, né? Que são reguladoras também. A gente está combinando aí um prato super saudável, né? Então não requer muita, né, invenção de moda, digamos assim, é Sim, muito sim. simples, né? Claro que, como tu disse, tem que personalizar de acordo com aquilo que a pessoa gosta, né? Mas essa combinação que tu faz, com certeza, é uma combinação super, né, Não, e tem as saudável e equilibrada. peculiaridades, né? Que nem eu tenho clientes que amam peixe, me pedem, tu consegue colocar peixe na marmita? Sim, consigo. Agora tem outros que já me perguntam, não coloca peixe porque eu não gosto de peixe. Não coloca Sim. isso que eu não gosto disso. E aí eu vou pro caderninho e anoto, porque eu sei que quando eu for Ah, fazer legal. aquela combinação ali, aquela pessoa ela tem que ser diferente, né? Uma e outra eu vou ter que fazer uma adaptação para que o kit Sim. dela seja de acordo com o que ela gosta. Não vou colocar ali que nem eu tenho uma que faz certinha a dieta, mas ela não consegue consumir os arroz integrais. E aí ela pede, eu Uhum. preciso de arroz branco. Então ela está comendo a Sim. quantidade que ela precisa. Mas a pessoa não gosta, né? Eu tenho tem muita discriminação com o pobre do feijão, né? Porque as pessoas Sim. acham que feijão não se congela, que feijão não se come, coitadinho fica ali É esquecido. verdade. E nas minhas vai feijão, vai lentilha. Então eu mesclo Uhum. muito assim para a pessoa, quando for comer aquela comida ali, aquela marmita, ela é como se ela tivesse pego ali do fogãozinho dela e tivesse esquentado no pratinho bonitinho, como se estivesse sendo cozido na mesma hora. Então, eu me coloco no lugar de quem está se alimentando, né? Então, Ah, com eu certeza. tento colocar ali o mais perto possível de uma comida caseira que a própria pessoa faria na sua casa.
E é o que dá, né? Faz toda a diferença, né? É o que traz toda essa qualidade aí que tu coloca. Bom, e aí tu tinha falado ali a questão de armazenamento, né, Luciane? Então a gente sabe, essas marmitas, elas podem ser congeladas por quanto tempo normalmente? Eu oriento sempre, né? Pelas orientações que eu recebi, pelo curso que eu fiz e até pelos próprios testes que a gente acaba fazendo, né? 30 dias congelar. Tem durabilidade maior, tá? Mas a minha orientação, a minha sugestão é que ela fique 30 dias no freezer e 3 dias na geladeira. Nem eu tenho vários clientes que não curtem comida congelada, mas querem comer as marmitinhas da Lu. Então, qual é a combinação que eu faço? Eu não me sinto segura em entregar um kit com 5 marmitas para uma pessoa no domingo, numa segunda-feira, e chegar lá na sexta-feira ela tá 100%. Então, o que eu faço? Eu faço uma combinação contigo. Eu te entrego 3 na segunda e 2 na quarta, ou vice-versa. E assim a gente vai jogando para que a pessoa não deixe de se alimentar da comida que ela gosta e que eu não deixe de atendê-la porque ela não gosta de uma comida congelada. Então, eu jogo muito assim com essas variáveis, de acordo com as minhas possibilidades, de acordo com o que eu posso, eu consigo te abrir essas peculiaridades para cada um. Mas a orientação que eu sempre passo é 3 dias na geladeira e 30 dias no freezer. E eu sempre dou também uma dica, né, para descongelar. Às vezes não dá tempo, né? A pessoa tira do freezer para não... quando já sabe que for se alimentar, normalmente no almoço ou na janta, que tire um tempo antes para ela ir descongelando sozinha. Né? Deixa fora da geladeira, ou se for de um dia para o outro, deixa na parte de baixo da geladeira, para que ela vá descongelando naturalmente, para depois ir para o micro-ondas. Isso evita que crie água embaixo da marmita, né? Principalmente uma dos carros-chefes que eu faço, que todo mundo pede, a tal da lasanha de abobrinha. A abobrinha já é um alimento que solta muita água, né? Então eu sempre falo para as pessoas, a lasanha descongela antes, porque depois quando for comer, tu não vai enxergar aquela água toda embaixo, que é feio, né? Cá para nós, tu olhar ali para dentro do pratinho ali e enxergar boiando, né? Então eu sempre oriento a deixar descongelar sozinha para que aquele gelo ele se sugue, né? E ele não leve aquele susto no quente do micro-ondas. Então eu sempre passo essas orientações ali para a pessoa também enxergar o nutriente daquele brócolis cozido, daquela cenoura cozida, depois do branqueamento que a gente faz para que ele não perca os nutrientes dentro de um congelamento e depois de um aquecimento de novo, né? Então eu sempre passo essa orientação. O branqueamento é uma das melhores coisas que se criou, né? Ele é muito antigo. E o branqueamento, dos objetivos dele, claro que perda a gente sempre sabe que vai ter, né? No momento que tu cortar, tu passar a faca, tu já tá perdendo vitamina, não adianta. Isso faz parte, né? É a natureza do alimento. Mas o branqueamento, ele tem uma característica maravilhosa, né, Luciane? Que é manter aquela estrutura aquela consistência de alimento fresco, alimento recém-cozido. Porque o que acontece? Quando a gente desliga a panela, esse alimento continua cozinhando, né? As pessoas não se dão conta, ele continua cozinhando. Então, tu tirar esse alimento dali, expor a baixa temperatura, que é o branqueamento, né? Que a gente fala. Resfriar, Quem quiser saber mais, pode entrar na internet e procurar por branqueamento de alimentos, que é muito legal de ser feito. E aí, quando tu vai descongelar e reaquecer, como tu bem colocaste ali, tu faz com que aquele alimento tenha a aparência de que é recém saiu da panela. Isso é maravilhoso. E aí isso faz com que as pessoas comecem a aceitar o alimento congelado, né? De outras, né? Com outros olhos. E a gente passa por diversas situações até tu chegar no ponto exato, né? Que nem eu já tive clientes que pediam, deixa o brócolis mais durinho, deixa ele mais molinho. Mas aí eu vou ter gosto, com toda essa explicação, né? Assim, gente, depois que a gente ferve o legume, o vegetal, para que ele possa ser misturado na marmita para ir para o congelador, ele tem que sofrer essa parada de cozimento, porque ele vai cozinhar de novo. Né? Por mais que seja 1 ou 2 ou 3 minutos que ele vai ficar ali no micro-ondas, ele vai tomar o susto
com o quente do micro-ondas, então ele vai chegar na temperatura que tu gostaria, como se ele tivesse cozido na hora Sim. que tu está te alimentando, né? Com certeza. Ô, Luciane, você tem algum prato aí à disposição para nos mostrar uma foto? Ou uma na mão de aí? fazer agora depois Ai, deixa nós ver, depois do almoço. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu tenho uma aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar. Essa aqui é um macarrão integral. Deixa eu ver se não... Deixa eu pegar o celular e virar aqui para vocês verem. Um macarrão integral. Coisa almôndega e legumes. Deixa eu botar o dedo São... assim. São 150 gramas de macarrão e 150 gramas de almôndega. Deixa eu pegar aqui algum outro, só um minutinho. Ó, aqui eu tenho um arroz integral com que franguinho e os legumes vegetais. Mesma coisa na quantidade, tá? Sim. E aqui eu tenho um com um carboidrato diferente, que é um purê de moranga com couve refogada e carne moída. Eu gostei mais dele. Eu amo moranga. Então... Aliás, todos são lindos e maravilhosos, né? Mas preferências, né? Ó, o pessoal tá comentando ali, delícia, a Karina tá comentando. Mas essa questão que a gente está trazendo aqui, para resumir tudo isso que a gente conversou hoje, é muito simples, né? É muito prático, é muito fácil a gente se alimentar direito. Só requer que a gente busque as pessoas, né, certas, porque não é porque eu não tenho tempo que eu não posso colocar qualidade na minha alimentação no dia a dia, né, Luciane? Sim, exatamente. É que nem eu falei, né? É tudo muito simples, né? É só a maneira de ver, né? De como tu enxerga aquele alimento, de como ele pode ser preparado, né? Porque às vezes a gente sabe, muita gente não é da cozinha, não gosta, e aí já se anoja, né? Mas se tu pega uma carne moída mesmo, que é o mais fácil, eu jogo muito com a carne moída, né? Ou a carne moída pura com moranga, com cenoura, com vagem, e o tempero, um é diferente do outro. Então, tu olhar para uma carne moída e não fazer cara de nojo, né? Porque tem gente que não gosta de carne moída. Eu sou suspeita, eu adoro. Eu adoro também. Então, isso é muito relativo. Então, eu acho que a maneira que tu consegue jogar com os alimentos, que nem o próprio frango oriental, que eu faço bastante, é o mesmo molho do yakisoba. É o frango em cubinhos e ali tu joga tudo que é vegetal e legumes e dá aquele colorido ali, aquele gosto, aquela tonalidade, né? Eu acho que os olhos também, a gente tem que pensar nos olhos de quem está abrindo a marmita e enxergando aquelas cores, aqueles alimentos, né? Então, eu te falei, esses dias eu fiz uma panqueca e a pessoa que me encomendou, ela não gosta de arroz integral. Panqueca branca com arroz branco e eu assim, o que eu vou colocar aqui, gente? Eu preciso colocar alguma coisa aqui para dar uma cor, né? Mas vai do gosto de cada um, né? Mas aí eu assim, não, eu gosto de que a pessoa abra e veja justamente essa feição que tu fez, né? Olha que dá água na boca, né? De tu abrir, olhar aquele colorido, de olhar aquela... Pode até nem tá tão bom assim, né? Mas a primeira impressão é a que fica, né? Com certeza, né? Mas o visual conta muito, né? A gente come com os olhos, sim. Outra questão importante, até quando eu fiz um post ontem, né? Quem tá aí assistindo a live pode correr lá no meu perfil e dar uma olhada, que eu tava falando sobre isso, né? Que comida... A gente começa a emagrecer no momento que a gente come comida, né? Parar com essa história aí de ficar comendo lanchinho, tomando café, porque a comida engorda, que a comida me deixa pesado. É um exemplo, né? De que comida boa, comida saudável é boa também. Eu né? escuto muito isso Eu escuto muito isso do pobre do feijão. As pessoas têm muito preconceito com feijão, guria. Feijão engorda, feijão não pode comer. Pode sim, feijão é um dos alimentos mais completos e mais saudáveis, ainda mais combinado com arroz. Perfeito, proteína completa. A gente tem que perder um pouco esses medos, essas travas que a gente tem com relação aos alimentos. Sim, né? Comida sim, boa, e quem me conhece, me acompanha, sabe, eu uso um termo, Luciana, eu digo assim, comida boa é comida de Deus. Aquela que a natureza nos deu. Né? Aquela que veio ao natural, o mais natural possível, o menos embalado possível. É isso que vai fazer diferença.
além das congeladas, diante dessa pandemia que eu estou trabalhando nas empresas que eu trabalho em casa, em home office ainda, como eu tive esse tempo livre, eu estou fazendo todos os dias a comida fresca também. Então, eu tenho clientes que eu levo todos os dias a comida quentinha, comida fresquinha, e eles aí, nesse pedido, ele vai junto à salada, né? E ali eu jogo também salada verde, cenoura, beterraba, frango desfiado, molinho que a gente faz caseiro, manga, morango, laranja. E aí, assim, a gente faz uma jogada aonde a pessoa vai se deslumbrar. Às vezes pode ser o arroz, o feijão e a carne, mas ele vai abrir aquele potinho ali, vai enxergar aquela salada, já vai lá, mas, né? Então, eu acho que é bem peculiar, né? É bem simples, né? O cozinhar, digamos assim, né? É verdade. O oferecer uma marmita, assim, para alguém, né? Mas é ter qualidade, é fazer com atenção, porque tu tem que ter muita atenção nas coisas que tu tá manuseando ali no teu dia a dia. Prazo de validade, né? O tipo de alimento que a gente utiliza que acaba sendo industrializado nos molhos mesmo, né? Que a gente recebe, eu recebo do curso mesmo, assim, molho de tomate, normalmente o pessoal compra. Muitas vezes eu consigo fazer o meu próprio molho de tomate. Muitas vezes ela passa assim, olha, vocês têm que... eu nunca me esqueço que ela sempre fala para mim, a nutricionista do curso, compra um molho de tomate que não tiver nome estranho no rótulo, nos ingredientes. Sim. Então eu sempre vou lá, procuro os alimentos que são menos artificiais possíveis para que eu possa ter certeza de que o alimento que eu estou oferecendo para quem está adquirindo uma boa alimentação seja aquilo ali mesmo, não é nada inventado por trás daquilo ali, né? Que a gente sabe que acontece. Isso aí. Luciane, antes de eu começar a passar para as perguntas, vou ver se o pessoal tem alguma pergunta aqui para ti. Deixa o teu contato aí, porque como tu entrou pelo teu pessoal, coloca sim. aí o teu contato aí pro... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui nos comentários. Acho que eu vou conseguir colocar, peraí. Vai falando aí o teu WhatsApp. Tá. WhatsApp, então... Aqui, ó, acabei de comentar ali o Instagram da Marmitaria, tá? Então, vocês podem entrar lá e seguir a Luciane na Marmitaria Guaíba. Passa teu WhatsApp aí. Então, deixa eu só arrumar aqui. Então, o WhatsApp é 51, né? 991-895646, né? Eu aceito pedidos, assim, independente de quantidade, né? Que eu não restrinjo, né? Se tu quer uma marmita, eu vou te vender uma marmita. Né? Normalmente, o pessoal acaba comprando uma para experimentar e adquirindo depois para a semana ou para o período que a pessoa está se alimentando. Tem o meu Instagram ali, que a Sheila comentou, Marmitaria Guaíba, onde ali eu posto os stories, às vezes fazendo algum prato, dos pratos prontos eu costumo tirar bastante foto. Pessoal que adquire, que acaba me marcando também. Então, é tudo bem simples assim, mas é tudo feito com bastante carinho. Podem ter certeza disso. Com certeza, tenho certeza disso mesmo. Nós estamos aí com um tempinho ali, correndo já, tá apertadinho, né? Eu acho que o pessoal não colocou, entrou muita coisa aqui, o pessoal elogiando e tal, a maleta de luxo falando que está devendo uma tal de lasanha de abobrinha para ela. Perguntaram se essa forminha vai no micro-ondas. Sim, boa pergunta. A minha marmita, ela é um pouco diferente das tradicionais, porque eu peguei uma marmita maior, de 750 ml. Por quê? Porque eu gosto que as pessoas enxerguem o alimento ali. E não que o alimento fique sufocado naquela marmita ali menor. Então, eu peguei uma marmita um pouquinho maior, né? Onde ela é livre de bisfenol, né? Que é uma marmita de isso qualidade, é ótimo. Não tem... Então, ela vai tanto no freezer quanto no micro-ondas. Então, aquela dica que eu dei de tirar, descongelar um pouquinho antes, para depois colocar no micro-ondas, ela serve para manter os nutrientes, não criar aguinha embaixo. Mas, né, pode sim tirar do freezer e colocar direto no micro-ondas
e que depois ela pode até ser reaproveitada, caso alguém goste de potinhos aí como eu. Já lava, já... Não, gente, vocês querem praticidade, né? Já... vamos usar aí para reciclagem, então, né? Vamos ser sustentável. Sim. Vamos ser sustentável também. Isso aí. Aproveitar aqui que o pessoal ainda tá aí, só para fazer um convite rapidinho. Amanhã eu tenho uma live no meu canal do YouTube, tá? O título da minha live é Emagreça Sem Dieta. Vocês vão entender por quê. Então, quem estiver aí na live agora e quiser assistir, amanhã às 19 horas, no meu canal do YouTube. É Sheila Pereira Nutri Coach, tá? Passando um convite rápido. Luciane, eu quero te agradecer muito, querida, pela tua presença aqui, por tu dividir aí o teu conhecimento com a gente, trazendo essas alternativas, unindo praticidade, qualidade, alimentação saudável. Tenho certeza que o pessoal que assistiu aí gostou muito, né? Imagina, e provavelmente aí vão virar cliente, né? E agradecer mais uma vez mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de aparecer assim essa divulgação, né? E principalmente por mostrar em que é possível, né, comprar um alimento congelado, né, em que ele pode ser saudável, sim, né? Que não seja só um alimento que está ali há semanas num freezer, ali aguardando ser comprado. Outra coisa que eu até não comentei, mas eu vou abrir um parênteses aqui, eu não tenho pronta entrega, né? Então eu não tenho estoque de marmitas no meu freezer para vender assim. Eu gosto de trabalhar com coisas frescas. Então, tu me pediu hoje, eu vou te entregar amanhã, mas eu vou cozinhar hoje. Muito pouco eu tenho, assim, claro, acaba sempre, quando sobra, assim, de uma panela para outra, eu acabo guardando 1, 2 marmitinhas, assim, mas eu não tenho quantidade congelada para pronta entrega, para venda. Então, eu acho que isso também é bem importante eu salientar, porque da mesma forma que ela tem a durabilidade quando tá aí, na casa de vocês pelos 30 dias, aqui para mim funciona da mesma forma. Exatamente. Gente, eu vou ter que encerrar aqui, porque os meus pacientes aqui estão chegando no consultório, tocando a campainha também, eu preciso atender. Mas agradecer a presença aí de todo mundo, principalmente da Luciane, né? E convidar todo mundo para assistir sempre, toda quinta-feira, minha live de 5 às 17 horas aqui no meu canal do Instagram. Lu, beijo grande, querida, fica com Deus. Obrigada mais uma vez. Vai ficar gravado, quem quiser assistir, assiste lá do início, né? Compartilha, marca as amigas que vão gostar de saber da novidade da marmitaria aí. Um beijo grande. Beijo, tchau. Tchau, tchau.